Olá, nosso grupo veio apresentar o caso clínico 2, estudo de caso clínico utilizando o diagnóstico pelos métodos Merman-Moraes e Catucats. Temos o paciente adulto que relata ser praticante de atividades físicas de modalidades que englobam lagoas, rios e cachoeiras. Também é relatado que o paciente consome pouca proteína animal, porém com abundância de frutas e vegetais. Dentre os sintomas relatados estão mal-estar, dor abdominal, náuseas, fraquezas, lesões pruriginosas e o paciente encontra-se hipocorado. Foram realizados 2 exames parasitológicos específicos, sendo encontradas larvas de estrongiloides estercorales pelo método Berman-Moraes. Já pelo método Catucats, foram encontrados 96 ovos por grama de fezes de Schistosoma mansoni. Em alguns estudos, foi verificada a existência de uma relação entre a carga parasitária e a intensidade de infecção, estimada em ovos por grama de fezes, em que temos a carga parasitária leve até 100 ovos por grama de fezes, carga parasitária moderada de 101 a 400 ovos por grama de fezes e carga parasitária elevada, com mais de 400 ovos por grama de fezes. Diante disso, nosso paciente encontra-se com carga parasitária leve, com 96 ovos por grama de fezes. Dentre as hipóteses diagnósticas possíveis estão a estrongiloidíase e a esquistossomose. Como as alterações cutâneas não foram detalhadamente descritas, as mesmas podem ter relação com as duas doenças. Na estrongiloidíase, está relacionada à penetração de larvas na pele, sendo caracterizadas por lesões urticariformes, ou lesão serpiginosa ou linear pruriginosa migratória, por larva currens. Na esquistossomose mansônica, essas lesões são caracterizadas por macropápulas eritrematosas e pruriginosas, podendo ocorrer até 5 dias após a infecção, sendo denominada dermatite cercariana. Na estrongiloidíase, temos a síndrome de má absorção intestinal, se tratando de uma reação inflamatória com edema de submucosa e acarretando no desaparecimento do relevo mucoso, considerada de certa gravidade, porém reversível. As manifestações intestinais são sintomas inespecíficos de muitos parasitórios, porém, podem ser de média ou grande intensidade, com diarreia, dor abdominal e flatulência, acompanhadas ou não de anorexia, náuseas, vômitos e dor epigástrica. Então, pessoal, como deve ser feita a coleta, transporte e armazenamento das amostras? Então, cada amostra deverá apresentar informações como nome do paciente, número de identificação, nome do médico, data e horário da colheita, 20 a 30 gramas de fezes é suficiente para ser empregado na análise, certos medicamentos ou laxantes podem tornar a amostra insatisfatória para a análise. Quando isso acontece, a colheita deve ser retardada com um período que varia de 7 a 10 dias. É importante uma coleta seriada, né? De 3 a 5 amostras colhidas em dias alternados, principalmente para confirmação da presença de larvas radutoides. No método Catucats, pessoal, é obrigatório o uso de amostras fecais frescas ou refrigeradas por um período de tempo curto, não possibilitando o uso de amostras preservadas pelos fixadores tradicionais, como o MIF e a formalina. No método de Berman-Moraes, também deve ser utilizadas fezes frescas, não preservadas. A diferença é que também não deve ser utilizados nem por um período curto de refrigeração. Então, pessoal, quais são os fundamentos das técnicas utilizadas para os achados do nosso caso clínico? O método de Berman-Moraes, ele se fundamenta no termohidrotropismo positivo das larvas de nematóides. Ou seja, vai ocorrer a migração das larvas de fezes para a água quente. Então, nessa imagem, a gente observa um suporte vertical, onde é colocado o funil de vidro, que na superfície a gente tem um filtro, e na parte inferior a gente tem uma pinça, que é chamada de pinça de Moore. Então, as fezes são colocadas na superfície, é colocada água quente. Então, quando você colocar água quente, vai ocorrer o que com as fezes que estão na superfície desse filtro? Elas vão migrar para a parte inferior por termohidrotropismo positivo. Por esse método, foi possível identificar as larvas de estrongiloides estercolares do nosso achado clínico. Já, pessoal, o método de Catucats, ele é amplamente utilizado na rotina para determinar quantitativamente o número de ovos, principalmente de xistossoma. Vale salientar que essa quantificação dos ovos de xistossoma influencia diretamente no tratamento medicamentoso para tratar as possíveis complicações causadas por esse parasita. Então, aqui na imagem, a gente observa uma compreensão da tela metálica sobre as fezes, né? Na imagem B, a gente observa a transferência dessas fezes para um orifício central do cartão.
E na C, a gente observa uma lamínula de papel celofane mergulhada em verde malaquita. Por que em verde malaquita? Porque essa substância vai aprimorar a visualização dos ovos, visto que nesse método é necessário uma maior quantidade de luz. Então, pessoal, qual foi o cálculo para o diagnóstico utilizando o método Catocates? Então, no caso clínico, deu a informação que foi achado 96 ovos em gramas de fezes. Vale salientar, pessoal, que nesse método de Catocates, os resultados têm que ser dados em 1 grama de fezes. Então, foi achado 96 gramas e 1 grama de fezes, certo? Só que naquele orifício central do cartão, como foi explicado anteriormente no método, ele tem cerca de 40 a 45 miligramas. Então, a gente supõe por esses cálculos que foi achado no início 4,03 aproximadamente de ovos em 42 miligramas de orifício central do cartão, certo? Então, o número de ovos presentes no material, na lâmina, ele é multiplicado pelo fator 24. E por que 24? Porque se eu pegar esses 42 miligramas que tem no orifício central do cartão e multiplicar por 24, vai dar cerca de 1 grama de fezes. Então, a gente multiplicando esses 4 ovos pelo esse fator 24, a gente chega nesse resultado que foi explicitado pelo caso clínico de 96 ovos em 1 grama de fezes. Formas parasitárias que possibilitaram a identificação dos parasitos e suas características. As larvas de estrongiloides estercoráleos foram detectadas pelo método de Barman-Moraes. As larvas rabiditoides apresentam o esôfago rabiditoide, apresentam cutícula fina e hialina, medem 0,2 a 0,03 mm de comprimento por 0,015 de largura. Apresentam vestíbulo bucal curto, cuja profundidade é inferior ao diâmetro da larva, característica que a diferencia das larvas rabiditoides de ancilostomídeos, em que o vestíbulo bucal é alongado e sua profundidade é igual ao diâmetro do corpo. Apresenta o intestino terminado em ânus afastado da extremidade posterior e primórdio genital nítido, formado por um conjunto de células localizadas um pouco abaixo do meio, e terminam em cauda pontiaguda, como mostrado nessa imagem. As larvas filarioides possuem esôfago filarioide, cutícula fina e hialina, medem cerca de 0,35 a 0,50 mm de comprimento por 0,01 a 0,031 nanômetros de largura. Apresentam vestíbulo bucal curto e intestino terminado em ânus, e possuem cauda entalhada. Essa característica de cauda entalhada diferencia das larvas filarioides de ancilostomídeos, onde a cauda é pontiaguda. Nessa imagem a gente pode observar a cauda entalhada, em que ela termina em 2 pontas. Os ovos de Schistosoma mansoni foram detectados pelo método de Catucates. Eles medem cerca de 50 mm de comprimento por 60 de largura, não possuem opérculo, têm formato oval e apresentam um espículo voltado para trás na sua parte mais larga, onde a gente pode observar aqui nessa imagem, por exemplo, que ele se assemelha a um pequeno espinho voltado para trás. Existem alguns princípios de controle de qualidade que são comuns para todos os métodos de exames parasitológicos. São eles: as amostras devem ser adequadamente coletadas e armazenadas para não ter interferência no diagnóstico, os reagentes utilizados devem ser avaliados permanentemente, assim como os equipamentos utilizados. A equipe técnica tem que ter treinamento periódico, pois não adianta nada ter os melhores equipamentos e reagentes e você não ter uma equipe técnica qualificada. E referências bibliográficas de qualidade devem estar disponíveis para consulta dessa equipe técnica. Agora, falando um pouco mais especificamente de cada método, os principais tópicos do controle de qualidade do Barman-Moraes são: deve-se comparar para confirmação dos resultados as amostras em análise com amostras sabidamente positivas ou negativas, deve-se utilizar diagramas de larvas para confirmar a identificação, anualmente os microscópios devem ser calibrados e, por fim, os resultados do controle de qualidade devem ser registrados e arquivados. E quando os resultados não estiverem dentro dos padrões de controle de qualidade, deve-se seguir um plano específico do laboratório para resultados fora de controle. Falando agora do controle de qualidade do método Catucates, as lâminas devem ser montadas, manipuladas e armazenadas de forma adequada. Os microscopistas devem ter altos índices de acertos nos achados, mas eu friso aqui que pode existir uma variabilidade nos resultados e na concordância devido à quantidade de ovos nas amostras, que podem variar também, né? E mensalmente, de forma aleatória, é feito o reexame de 10% das lâminas por outro microscopista do mesmo laboratório, o chamado controle de qualidade interno, e semestralmente esse reexame é feito por um profissional de outro laboratório, o controle de qualidade externo. Com isso estão aqui as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.